cima. Na realidade, já vi o erro aí, mas não tem problema, você não precisa de gráfico para fazer essa questão, né? Na verdade, isso aí pouco influencia, vocês mesmo nem tocaram no assunto, né? João, a gente está corrigindo aqui o simulado, tá? Analise as assertivas abaixo. Então, vamos lá. Número 1, o Índice de Desenvolvimento Humano é um índice medido anualmente pela ONU e utiliza indicadores de renda, saúde e educação. Essa afirmativa está correta. Aí, mais uma. Letícia, boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. A gente está aqui fazendo o nosso primeiro simulado da ESA, tá? E aí estamos na primeira questão, que é uma questão de indicadores socioeconômicos. Então, eu vou começar a correção novamente. O gabarito da questão é a letra A, tá? Mas a questão fala de um gráfico, que eu realmente não vi esse equívoco, mas você não precisa do gráfico para a correção da questão, né? Ele pergunta as características do IDH e a gente está vendo aqui. Então, primeira, o Índice de Desenvolvimento Humano é um índice medido anualmente pela ONU e utiliza indicadores de renda, saúde e educação. Sim, né? O IDH trabalha com a renda per capita, trabalha com a saúde e a educação. Saúde a gente pode entender como expectativa de vida ou longevidade, e educação como nível de instrução. Isso aí, meu irmão, na ESA, é chover no molhado. É um dos principais temas de DH, por isso que eu trouxe ele aqui para o simulado. Então, a número 1, não tem que pensar, está correto, né? Fala bem direta. Beleza. 2, o IDH no Brasil apresenta a liderança de estados como Distrito Federal e São Paulo. Sim, e tem que decorar. Sim, e tem que decorar. Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina são os 3 principais. Só você lembrar, né, que o Sudeste e o Sul são os líderes, né, o eixo Sul-Sudeste, mas Distrito Federal realizado, é feito justamente para ter os grandes índices, né, de desenvolvimento humano do país. O Lincoln está aí, não me deixa mentir, né? Na parte do plano piloto ali, principalmente, você tem um altíssimo desenvolvimento humano, né, em Brasília. Beleza. Inclusive, Brasília é o primeiro lugar. Beleza. Então, 1 e 2 estão certos. 3, a Organização das Nações Unidas, ONU, divide os países entre os que têm desenvolvimento humano ótimo, mediano e ruim, encontrando-se o Brasil na última categoria. Não, não, né? O IDH do Brasil é um IDH mediano, de mediano para bom. Podemos dizer que o IDH do Brasil é bom, né? O Brasil ele tem 0,76 e quando a gente pensa no IDH, o IDH ótimo, né, da galera mais abastada é a partir de 0,8, você já está no último patamar ali do IDH. Então, apesar do Brasil não ter uma colocação confortável, o IDH dele não é ruim, não, né? Então, a 3 está incorreta. 4, da mesma forma que o IDH, o índice de Gini, olha aí o índice de Gini, o Brasil também apresenta uma posição ruim, estando próximo a 0. Não, na verdade, quem está próximo a 0 no índice de Gini tem melhor índice de Gini. E quem está perto de 1 tem pior, porque o índice de Gini mede a concentração de renda. Então, neste caso, o Brasil tem um índice de Gini de 0,55, né, um dos piores do mundo. Ok? Então, a 4 está errado. E a 5, o ranking mundial de desenvolvimento humano dos países apresenta o índice de cada nação, que varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, menos desenvolvido. Não, quanto mais perto de 1, mais desenvolvido. Essa coisa do IDH, galera, a gente tem que levar no coração, hein? Beleza? Ô, mestrão, Hum, confirma 2 coisinhas para mim, por favor. Primeiro, na segunda, o IDH no Brasil apresenta a liderança dos estados do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina como terceiro lugar. isso, Santa Catarina Brasil, como Brasil, perfeito. O coeficiente de Gini, quanto mais próximo de 1, pior. pior. Brasil, Pior. mestre. Valeu. Mas Beleza. essa sequência de, tipo, da liderança dos estados tem que ser respectivamente ou tanto faz ser São Cara, Paulo, né? quanto mais você souber, melhor. Eu não acho que a ESA vá te exigir a ordem. A ordem, né? Sinceramente, não acho. Também é difícil.
Quanto mais você souber, melhor. Mas, assim, eu acho que tem que saber quem manda. Né? Isso aí é padrão. Assim, a ordem eu acho difícil. Saber que a Sul e Sudeste são os melhores, Norte e Nordeste são os piores. Isso aí é o padrão, né? Beleza, vamos para a próxima, então. Vamos para a segunda. Letícia, se puder dar um alô aí, se estiver tudo certo. Vamos para a segunda. Um alô no chat aí, não tem problema não. Vamos para a segunda. Mestrão, Pode falar. quanto mais próximo o coeficiente de gente, quanto mais próximo de um, pior. No IDH, quanto mais próximo de um, melhor. O IDH. Mas você não precisa decorar isso. Você pode Não, é entender. só para isso, para entendimento agora. Porque o IDH é um dado socioeconômico. Então, quanto mais perto de um, melhor a condição socioeconômica. O Gini é concentração de renda. Então, quanto mais perto de um, maior a concentração de renda, logo o pior. Porque o país não quer ter concentração de renda, né? Concentração de renda é algo ruim para o país. Beleza, segunda, manda bala. Beleza, a Letícia botou aqui o gabarito que ela acha que é. Mestrão, fui de Delta também, mestre. Fui de Delta. Beleza, vamos corrigir, vamos lá. Eu acho que a gente já fez essa questão com o gráfico, ou parecida. Tem muitas questões parecidas. Vamos gabarito, letra E. Vamos lá, vamos corrigir com calma. Com calma. Vamos lá. No Brasil, observa-se nítido processo de transição demográfica, especialmente nas duas últimas décadas, cujos censos demográficos realizados pelo IBGE revelam: 1. Aumento da mortalidade infantil. A ESA cobra demais isso. Demais. De uma vez por todas. O Brasil faz um trabalho fortíssimo na diminuição da mortalidade infantil. Né? Vem diminuindo drasticamente a mortalidade infantil. Claro que tem as disparidades regionais dentro desse processo. Todavia, né, a gente sabe que o Brasil vem fazendo um trabalho importante nesse movimento. Então, não tem aumento de mortalidade infantil em hipótese alguma. Ok? 2. O estreitamento do corpo da pirâmide como resultado da significativa redução de jovens. Qual é o erro aí, cara? Qual é o erro aí? Redução de jovem, né, mestre? Exato. O corpo da pirâmide é adulto. O jovem está na base. Então, se tivesse escrito base, estreitamento da base da pirâmide, aí estaria correto. Né? Então, tem uma pegadinha ali.
Na Muito 2. bom, mestre. Muito boa questão. Exato. A 3, o ingresso do Brasil no período de passagem chamada de janela demográfica, devido ao significativo aumento percentual da população em idade ativa do país. Sim, isso acontece, né? O Brasil está no seu bônus demográfico, está na sua janela demográfica, beleza? Porque ele está ficando velho, né? Então tem pouco jovem e ainda não tem tanto idoso. Então a base é a maioria de população em idade ativa, né? Então isso faz sentido também, a 3. A 4, quer dizer, a primeira correta, na realidade, né? A 4, a queda na taxa de reposição populacional, que é inferior ao nível básico de 2,1 filhos por família. Sim, o censo de 2010 revelou para a gente 1,9 filhos por família, ok? Então, sim, 4 está certo. 5, o aumento da esperança de vida da população com o alargamento do topo. Beleza, é ali que você vê, né, que o Brasil está tendo um aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais. Logo, gabarito 3, 4 e 5. Tranquilo? Show de bola. Tranquilo, mestrão, tranquilo. Beleza, vou passar então para a próxima, nossa próxima questão. Lembrando que o simulado são 6 questões, igual a ESA. Eu peguei aquilo que a gente trabalhou com exceção de fuso horário. Vamos lá, vou passar para a próxima. Vai lá. Exatamente, hora de errar é isso aí. Foi de alfa, mestre. Beleza. Vamos lá, vamos corrigir então. Questãozinha aqui sobre as teorias demográficas. Vamos no gabarito. Beleza, letra A. Vamos lá. Autores dessa teoria demográfica defendem, em geral, que a população predominantemente jovem de um país pobre eleva a necessidade de investimentos governamentais em áreas básicas, tais como educação, saúde, saneamento básico, né? Desviando recursos que seriam aplicados em setores produtivos e impedindo o crescimento econômico e a possibilidade de uma melhoria global da situação de vida e da renda per capita. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: sempre que Malthus estiver na jogada, você vai entender que a premissa é alta natalidade vai causar um determinado problema. E aí a gente tem 3 tipos de teorias que levam
a premissa de Malthus, a malthusiana, a neomalthusiana e a ecomalthusiana. A diferença entre as três está contido em dois vetores. O primeiro vetor, quando a teoria é formada, e o segundo vetor é o que a alta natalidade causa como problema. Então, a malthusiana é final do século XVIII, que é ali que você vai ter a explosão dos países ricos, a alta natalidade causa fome. Teoria neomalthusiana, meados do século XX, que é ali que você vai ter a explosão dos países pobres. E aí a alta natalidade causa o quê? A pobreza dos países pobres, o entrave econômico dos países pobres. Neomalthusiana, que você já bateu ali, meados do século XX, neomalthusiana, já achou o gabarito. E a ecomalthusiana é um pouquinho depois da neomalthusiana, 60, 70, vai falar do meio ambiente. A alta natalidade causa pressão sobre os recursos naturais. E a reformista, que vem na toada ali da Guerra Fria, vai dizer que a alta natalidade ela não causa nada. Ela é a consequência da pobreza. Então, se você é muito pobre, você acaba tendo muito filho. Essa é a ideia. Então, distribui a renda, que aí as pessoas passam a ter menos filhos. Tranquilo, gente? Me dá um retorno aí. Se está de boa, tranquilo, tu está entendido, beleza? Então, mestrão, eu queria só que o senhor ratificasse um pouco comigo. Ratifica, vamos lá. Eu não dei muita importância nessa parte em relação à população e transição demográfica, essa parte. Mas, de fato, é difícil de cair. Mas, como é população, a gente tem que falar. Então, mestrão, assim, tipo, para o meu entendimento, eu tenho que entender o Malthusiano para depois eu entender o Neo, óbvio. Mas, distância isso para mim, mestrão. Tipo, Neo-Malthusiano, Malthusiana, novamente, para eu entender, por favor. Cara, então, o que diferencia uma da outra é o período na qual ela acontece. A malthusiana é na Europa. É quando a Europa está com a explosão demográfica. E aí o Malthus, que é o pensador disso aí, vai olhar e vai falar, porra, está nascendo muita gente no mundo, tem muito mais gente no mundo, consequentemente, né, de forma muito veloz, do que tinha anteriormente. Como você está falando de uma produção de manufatura, você está no início da Revolução Industrial, ele não percebe a Revolução Industrial, vai pensar o quê? Pô, daqui a pouco não vai ter alimento. Tanta gente crescendo, né, o crescimento está tão acelerado, a gente não vai conseguir produzir alimento para essas pessoas. Quanto mais demanda, menor a oferta, vai encarecer o valor, as pessoas vão morrer de fome. Basicamente isso. 200 anos depois, quem chega na mesma situação é o Brasil. Por isso que eu tenho que falar. Porque o Brasil chega nessa mesma situação, 200 anos depois, em meados do século XX. Natalidade alta, mortalidade baixa, explosão demográfica. E aí vai ter uma outra galera que vai pegar lá a literatura do Malthus e vai falar aqui, ó, a alta natalidade é o problema da pobreza. Tem muita gente tendo filho aí e é muito pobre. Isso está acarretando está acarretando uma sobreposição sobre os recursos estatais que tem que investir em educação, que não adianta nada, porque a juventude ela não gera renda para o país, em detrimento de geração de infraestrutura, de emprego, etc. Então, isso trava a economia do país. Sacou? Brasil, mestrão, automaticamente a gente se encontra na parte neomatusiana, se encontrava, né? Isso. Não, se Beleza. encontra Se encontra a ainda, né? teoria Neomatusiana. neopausiana, ela é usada hoje em papo de campanha política. Isso é discurso de campanha política. Tem político que tem como proposta você ligar as trompas da mulher pobre. Isso aí é mais atual do que parece. Ok? Muito bom, mestrão. Importantíssimo isso aí. Brasil, pode seguir. Obrigado. Vamos para a quarta, então.
Só daí eu fui de bravo, mestrão. Essa aí o quê? Fui de bravo. É o quê? Você já acertou, é isso? Não, acertei não. Fui de B. Aí você vai dizer se acertando. Ah, tá. Vamos esperar aqui a galera responder aí. Não, tranquilo, vai lá, vai com calma. Ô, mestrão, só uma dúvida. Porque eu não tô conseguindo visualizar bem essas pirâmides assim. Mas assim, eu tô vendo em relação a alargamento, estreitamento. É só o que importa, né, mestrão? É isso mesmo. Beleza, mestrão, beleza. Ver a movimentação da pirâmide, o resto não importa. Sim, sim, senhor. Beleza. Beleza. Vamos corrigir então. Vamos corrigir aqui. Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Questãozinha de pirâmide etária não é comum, não é do histórico da ESA colocar a pirâmide etária, mas a gente já tem percebido nos últimos anos a ESA colocando figura. Então, é possível, sim, que a ESA traga a pirâmide etária aí logo mais, né? Inclusive esse ano, de repente, quem sabe. Vamos ver. Sobre a estrutura etária da população brasileira, apresentada na figura abaixo, é correto afirmar. Então, a gente olha a figura e o que você está percebendo com a figura? O tempo passa e há um estreitamento da base e uma incorporação tanto da parte do corpo da pirâmide quanto da parte do topo da pirâmide. Lembrando que hoje o Brasil está envelhecendo, é uma população em envelhecimento. Né? A gente está com ali 60% mais ou menos de adulto para 20% de jovem e 10% de idoso, mais ou menos esse sentido aí. E à medida que o tempo passar, o idoso vai passar o jovem, né, e há uma tendência do envelhecimento da população brasileira. É isso aí que a pirâmide está mostrando. Então vamos lá, é correto afirmar. Letra A difusão das práticas anticonceptivas durante os anos 80 resultou no aumento da taxa de fecundidade. Não, tem aliás, eu não botei o gabarito, né? Vamos no gabarito. Bola, acho que vocês acertaram, né? Tem um contrassenso aí, né? Diminuição da fecundidade, quando você fala de contraceptivos, né? Então, não, a A está errada. B, fatores como o aumento do número de casais sem filhos, a intensa participação da mulher no mercado de trabalho e o acesso de métodos contraceptivos influenciados diretamente no estreitamento da base. Beleza, padrão, 100%. Não existe dúvida. É exatamente isso. São os fatores que dão suporte para a diminuição da natalidade. Tranquilo. Letra C. Os homens tendem a ter uma expectativa de vida mais longa quando comparados às mulheres. Não, o contrário. Falei disso. Falei disso lá na primeira aula. É o contrário. Mulher vive mais do que um homem. No Brasil, 7,9 e 7,2. Ok? Então, não. Dado. A estrutura etária da população brasileira, revelada pelo gráfico, identifica que o país possui uma população predominantemente idosa. Não. Né? O Brasil está em processo de envelhecimento. Predominantemente idosa está longe ainda de ser. Ok? Então, não. E letra E, a taxa de fecundidade dos brasileiros vem aumentando ao longo do período de 1980 até 2010. Não, vem diminuindo. Tranquilo? Então, show de bola. Mestrão, Vamos para a fala. vê só, mestrão. Pode Nessa falar. letra C, relativamente não. É verdade que o homem, ele tem expectativa de vida menor do que a da mulher. Mas se chega na questão, fazendo a comparação ao que era e o que a gente está se tornando, está diminuindo essa diferença, né, mestre? Não, está aumentando. Está aumentando ainda mais, mestrão? Aumentando. Isso dado, inclusive, do censo de 22. Beleza, mestrão. Beleza, mestrão. Okay? Valeu. Dados, inclusive, do censo de 22. Show? Sim, senhor. Alguma dúvida a mais aí? Vamos lá. Não, senhor. Então, bora para a quinta. Vamos nessa. Quinta questãozinha.
Ô, mestre, essa A aí. Essa A foi de sacanagem, né? Cara, tem 4 erradas e uma certa, né, bicho? Se você está achando muito esdrúxulo, aí é que você está estudando. Ô, mestrão, foi de época. Beleza, vamos deixar terminar aí a galera, que a gente arrebenta aqui. Muito boa a questão, mestrão. Você tá tirando essas questões tipo de provas anteriores? Essa questão aí, em específico, é do Colégio Naval. Muito boa questão, mestre. Boa questão. Parabéns, né? Na verdade, todas estão sendo muito boas. É, obrigado. Letícia foi de E, mestre. Caso você não esteja vendo, tô Não ajudando. estou vendo. No momento eu não estou vendo, não. Tô ajudando aqui o senhor quando puder. Vou dizendo Show, aqui. show. Mas vou dar mais uns 2 minutos aí e vou corrigir. Quem que está faltando? Faltava eu. É mesmo. Beleza. Então vamos lá, vamos para a correção da questão, tá? Vamos lá. O Brasil, especialmente a partir da década de 50, passou a apresentar uma forte mobilidade populacional interna, em função do seu desenvolvimento econômico, que assinale a opção correta sobre o movimento populacional. Então, você tem 5 movimentos populacionais aí, 5 tipos de migração, são as migrações clássicas aí, né? A maioria delas aí, que está sempre nas provas. Então, êxodo rural, a primeira letra A, movimento diário, já parou aí, né? O êxodo rural é uma migração apenas de uma movimentação, uma migração fixa, né? Ou seja, ela não é temporária, né? Ela é definitiva. Ele continua comum aos trabalhadores rurais que trabalham durante o dia nos centros urbanos. Tá, embolou tudo, né? Não. Êxodo rural é a clássica campo-cidade, migração definitiva, muito protagonizada pelos nordestinos em direção às grandes cidades. É a principal migração histórica nacional. Okay? Seria um Bola. movimento como, mestrão? Oi? Seria um movimento como esse do rural? Campo-cidade. Beleza, só isso, né? Não tem um movimento tipo temporário, um exemplo, nada disso, né? Não, não é temporário, Beleza, é definitivo. beleza. Sim, Definitivo. sim. O cara vai Fechou. morar na cidade. Beleza, mestrão. Bola. Pendular. Movimento em que o trabalhador se desloca do campo em direção à cidade. Isso aí que é o êxodo rural. Fixando-se na mesma em busca de melhores condições sociais e econômicas. Essa segunda aí que é o êxodo rural. A pendular é a migração diária entre municípios, né, dos trabalhadores que vão trabalhar e retornam no fim do dia para suas casas. Então, isso aí que seria pendular, que é a ideia do pêndulo. Beleza. C, migração de retorno. Movimento diário. Não, pode parar aí. A migração de retorno também é uma migração definitiva, que o indivíduo, né, o cidadão, ele retorna para o seu local de origem. Como ele está falando do movimento diário, não é, né? Em que o trabalhador se desloca de uma localidade rural em direção aos grandes centros urbanos apenas com fins econômicos. Não tem nada a ver. Você não tem nada a ver. Dado. Urbano-rural, cara. O que é urbano-rural? Cidade e campo. Padrão. Movimento periódico em que o trabalhador se desloca dos grandes centros urbanos em direção às pequenas cidades do interior. Não, cidade não. Campo. Se desloca para o campo, em busca de melhores condições sociais. A última é chovendo molhado, né? Normalmente as pessoas se deslocam em busca de melhores condições de vida. Esse é o padrão das migrações. Mas é para o campo. Se é urbano ou rural, é para o campo, da cidade para o campo. E a letra E, transumância. Movimento sazonal. Sim, movimento sazonal. Inclusive, ela pode ser chamada de transumância ou de migração sazonal.
comum no Nordeste brasileiro, onde o trabalhador se desloca de sua região de origem para outra, retornando após um período de trabalho. Sim, né, essa figura quem que é? É a figura do boia fria. Então, eu tinha esquecido de colocar aqui, gabaritão, letra E. Maravilha, gente. Show de bola. Ficou alguma dúvida nessa questão? Acho que não, né? Mestrão, não, não dúvida, mas o Nordeste é meio óbvio. Aí, tipo assim, eu já mataria, mas assim, qual é a outra região, mestrão, se é o Nordeste que tem esse mesmo movimento de transhumância que você poderia citar? Cara, a transumância, ela é uma migração que ela está atrelada à movimentação da estação do ano. Então, por exemplo, qualquer movimentação que faça, por exemplo, né, as pessoas, por exemplo, São Paulo, as pessoas saem da cidade e vão para o litoral de Santos. Isso aí, e aí você tem empregos temporários no verão de Santos. Isso aí é uma transumância, né? No próprio Nordeste acontece isso, enfim, Centro-Oeste, qualquer movimentação do inverno é a mesma coisa, né? Onde é que lota no inverno? As regiões serranas do sul brasileiro, São Paulo aqui, Campos do Jordão, isso também é transumância. Ou seja, a transumância, mais do que a figura do boia fria, ela vai estar conectada com as transformações da sociedade, com as movimentações da sociedade, a partir da mudança da estação do ano, que vai mexer economicamente com o processo. Tanto que ela é uma migração econômica, claramente, né? Beleza. Então vamos para a nossa última questão, cartografia. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Aí, mais 2 minutinhos para a gente fechar esse nosso primeiro simulado. Mais 1 minuto, tranquilo. Vai de olha aí. Vamos nessa, vamos nessa. Foi de letra C, mas.
Porra! Vambora. Vambora, vamos ver. Essa parte aí me quebra todo, mano. Vamos lá, vamos com calma que a gente chega lá. Vamos lá, vou botar aqui. Bom, vamos lá. Um avião decola às 7 da manhã de um dia de tempo bom, sem nuvens, do dia 24 de dezembro. Cara, 24 de dezembro é o início do verão. E ele está falando 7 horas da manhã. Então, ele está te dando duas informações aí, já padrão. O sol está em leste. Vamos lembrar aqui. Vamos lembrar. Né? Rosinha dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Beleza. Então, o sol está em leste. Só que é 24 de dezembro, ou seja, o sol está perpendicular, devido à inclinação terrestre, ao Trópico de Capricórnio. Né? Então, se a gente desenhar a Terra aqui, Malemar, né? O trópico, o linha do Equador está aqui, aqui está o Trópico de Capricórnio. Então, o Sol está perpendicular ao Trópico de Capricórnio. Por quê? Porque solstício de verão no hemisfério sul, né? Inclinação terrestre, o Sol está batendo perpendicular no trópico. Então, quer dizer o quê? Que a luminosidade ela vai do Trópico de Capricórnio para o resto do planeta. Se é 7 horas da manhã, o Sol ele vai fazer esse movimento aqui, ó, ele vai de leste para oeste. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, vou botar a seta embaixo. Ó. Esse movimento aqui, em cima do Trópico de Capricórnio. Então, se é 7 horas da manhã, o Sol está aqui, né? 7 horas da manhã. Beleza. Ao mesmo tempo, o que você tem que lembrar? Brasil, ó, vou botar o Brasil aqui do lado, porque a viagem é dentro do Brasil. O Brasil aqui do lado. Ele vai de. Cadê? Ele vai de Brasília para Belém. Então, ele está fazendo isso aqui, ó. Calma aí. Está fazendo isso aqui. Brasília, Belém. Beleza? Brasília, Belém. Então, o avião é isso aqui, né? Asinha para cá, asinha para cá. Se o Sol está aqui, ó, o Sol está pegando o quê? Atrás e a asa da direita. Percebeu? O raio solar está aqui, ó. Pegando isso aqui e isso aqui. Conseguiram entender? Essa Alô? foi foda. Essa daí foi. Mas entenderam? Ô, professor, Pode falar. Até o é, a João acordou aí, né? Fala questão que o aí. senhor falou aí que o Sol vai estar no Trópico de Capricórnio. É Isso, porque vai estar. perpendicular, 90 Isso, graus, né? isso. É porque está no dia 24 de dezembro, né? No caso, é Isso, época de verão. isso, Aí é por conta exatamente. disso mesmo, né? Isso, por conta disso. Ele está dando duas informações, que o Sol está em leste, ou seja, está desse lado aqui e está embaixo, está no Trópico de Capricórnio. Então, o Sol pega daqui para lá. O Sol pega daqui para lá, ele está pegando a asa da direita, né? Porque a asa da esquerda está escondida pelo corpo do avião e a parte de trás do avião. Então o bizu era ver o Trópico de Capricórnio, né? E é o horário do voo. Do voo. Porque se fosse 18, aí ia pegar a asa da esquerda e a frente do avião. Entendeu? Eu só ia estar aqui, não aqui. E se não fosse em dezembro, seria todo por igual, né? Se não fosse dezembro, por exemplo, se fosse julho, ele estaria perpendicular ao Trópico de Câncer. Aí ele estaria em cima. Então, se fosse 7 horas da manhã, ele estaria pegando a asa da direita, mas só por cima, né? A asa da direita e a parte da frente. Se fosse de noite, ele estaria pegando a asa da esquerda e a parte da frente. Ah.
Porque o Sol, ele só fica perpendicular até o trópico, depois ele volta para a linha do Equador, aí desce para o trópico, volta para a linha do Equador, sobe para o trópico, volta para a linha do Equador, por causa da inclinação da Terra. Beleza? Então, na realidade, ali, as coordenadas, né, eu meio que ignorei, porque a gente sabe onde é que está Brasília e onde é que está Belém. Né? Então, deu para entender que a direção era a direção noroeste, e aí com Foi por isso que eu fui de esquerda. Oi? Foi por isso que eu fui de esquerda, a frente à esquerda, porque, tipo, eu lembrei, né, da parte do mapa, e aí eu falei, pô. Ah, sim, você foi na direção, mas aí ele te deu o adendo do Sol, né? Onde é que estava o Sol? Você tinha que saber a direção para entender o Sol, né? Porque, se, por exemplo, Uhum. se a direção é contrária, ele está batendo na frente, né? Se ele está vindo, por exemplo, de Belém para Brasília, ele está pegando na frente do avião, Uhum. sacou? Por isso que a direção é importante para completar o problema. Direção, conhecimento do país e Sol. Porra, doideira. Exatamente. Beleza, rapaziada? Como é que fomos aí? Fala aí, fala comigo aí. Deixa eu voltar aqui, que agora tem mais gente. O Juan até foi embora. O Juan tá Parou aqui, de não? Tô aqui, tomar uma. mestrão. Que é isso? Tô aqui. Aí, Questão, beleza. quando eu erro, eu fico feliz. Não é triste, não, mestre. É Eu isso aí. quero Não, errar eu tô, aqui com o senhor. tô brincando porque eu perguntei e ninguém falou mais nada, mas tá tranquilo, Tava doutor. aqui fazendo as anotações do simulado, mestrão. Ah. Simplesmente, entendeu? No Vai grupo. subir, pro Drive, né, mestre? Oi? Vai subir pro Drive, né? Com certeza. Vai Beleza, eu subir vou pegar. para Vou nossa anotar aqui. sala. Beleza, eu Nossa vou sala anotar do aquele Google. visor do Toyotismo que você me passou. Ah, beleza. Tranquilo. Vou anotar ele. Show de bola. Beleza, Letícia? Beleza, João? Tranquilão? Aí, mestrão. Diga. Tem uma parte aí, mestre, que eu fiquei, que eu ainda fico sem dúvida. Eu gostei muito do jeito que o senhor explicou, mas eu não pratiquei, não vou ser falso com o senhor. Você lembra aquela parte que o senhor falou, tipo assim, o senhor dá dois estados, aí, tipo, tá mais a oeste um do que a outro, aí depois o senhor, pelas coordenadas, pede para dizer se tá a nordeste, a norte, a leste, que foi o assunto da semana passada. Mestre, se E você essa pudesse dar um também, exemplo rápido, mestre, sobre isso, certo. por Pode falar. favor. Era só, Não. era só para você dar um exemplo aí, fazendo qualquer coisinha rápida, mas uma demonstração, para não esquecer. Ah, tá. Peraí, deixa eu só. Dá seu tempo agora. Ah, tranquilo. Olha só, vamos lá. Então, por exemplo, Brasil está aqui, né? Vou pegar o Brasil. O Brasil está aqui. Então, vamos brincar aqui, ó. Rio de Janeiro. Aqui vamos ver aqui. Aqui Brasília. Aqui sei lá, puxando uma base aí, não sei. Ih, que pagou. Peraí. Vamos lá de novo. Então, vamos lá. Rio de Janeiro, Brasília, Salvador. Tá, mais ou menos, tá, gente? Salvador, Rio Grande do Sul. Beleza? Aí o cara está no Rio de Janeiro. Se ele vai para Brasília, ele está indo na direção noroeste. Se fosse de Brasília para o Rio de Janeiro, ele estaria indo para o sudeste. Se eu sair do Rio de Janeiro e for para Salvador, nordeste. Se eu for para Salvador, de Salvador para Brasília, leste. Oh, perdão, oeste. Se eu for de Brasília para Salvador, leste. Se eu for de Brasília para o Rio Grande do Sul, sul. Se eu for do Rio Grande do Sul para Brasília, norte. Se eu for do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, nordeste. Se eu for do Rio Grande do Sul, sei lá, para Porto Velho,
Noroeste. Tranquilo? Brasil, mestre. Brasil. Show de bola? Beleza. Alguém mais? Alguma dúvida? Show. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Aula que vem, a gente vai fazer mais exercícios de fuso horário, e não entrou nesse simulado. A gente fez um exercício de fuso horário só na última aula, e já vai entrar, pelo menos metade da aula aí, na próxima matéria, que é geologia. Beleza, Letícia? Obrigado aí, conseguiu vir, né? O João também, o Juan e o Lincoln estão sempre por aqui. Valeu, gente. Qualquer dúvida, só gritar. Assim que subir a aula, eu vou colocar essa aula na sala do Google lá. Peguem os exercícios. Eu mandei mais uma folha de exercício aí de cartografia. Valeu, mestrão. E aí, pratica qualquer coisa, eu estou na área. Valeu, professor. Obrigado, Letícia. Eu gosto muito da presença de vocês também. Dar aula com alunos interessados é para poucos professores no Brasil, infelizmente. Mas é isso aí, tamo junto. Valeu, até a próxima. Beijos e Brasil, abraços. mestrão. Valeu, Parabéns pelo dom. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Brasil. valeu. Bom final de semana aí. Valeu.